Boa noite, turma, tudo bem? Hoje, eu e a Natália queremos conversar um pouquinho com vocês sobre prova pericial. Quando falamos em prova pericial, estamos falando do tipo de prova naqueles casos em que haja uma maior complexidade do tema que se quer provar e que se exija conhecimento técnico e científico. Em razão disso, há a necessidade da nomeação de um perito, para que esse perito responda a quesitos formulados pelas partes, pelo juiz, pelo Ministério Público, quando ele se fizer presente no processo, a respeito desse tema mais complexo. Ou seja, para que o perito traduza para as partes e para o juiz a complexidade do tema técnico e científico. E que se possibilite, dessa forma, que se desvendem os fatos da causa e que se possa então ter o julgamento seguro a respeito daquele tema. Vamos começar com um conceito. Para os professores Fred Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, prova pericial é aquela pelo qual a elucidação dos fatos se dá com o auxílio de um perito, especialista em determinado campo do saber, que deve registrar a sua opinião técnica e científica no chamado laudo pericial, o que poderá ser objeto de discussão pelas partes ou pelos seus assistentes técnicos. Então, a conclusão do trabalho de um perito é o laudo pericial. É nele que estarão concentradas todas as conclusões do perito, a partir dos estudos feitos no tema que se quer provar. O artigo 464 do CPC faz referência a 3 tipos de perícia: exame, vistoria e avaliação. A doutrina vai explicar que exame é toda perícia onde há a necessidade de uma inspeção em pessoas, móveis ou semoventes. Já a vistoria é o tipo de perícia onde há a necessidade de uma inspeção em um imóvel. E a avaliação é a perícia onde há a necessidade de se atribuir um determinado valor a um objeto, uma coisa ou mesmo a um direito. Considerando que a prova pericial é a mais complexa e que, por vezes, ela é bastante onerosa, financeiramente falando, o artigo 464, no seu parágrafo 1º, vai estabelecer parâmetros a partir dos quais o juiz pode indeferir a produção de prova pericial. O parágrafo 1º disciplina que o juiz indeferirá a perícia quando, inciso 1º, a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, ou seja, não há um tema complexo que impõe a necessidade de conhecimentos técnicos aprofundados. Inciso 2º, for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Eventualmente, o tema pode até ser complexo, mas há outras provas que são suficientes para demonstrar aquilo que está em discussão, que é o objeto da causa. Então, o juiz pode indeferir a perícia nesses casos. Ou, inciso 3º, a verificação for impraticável, ou seja, já não existe mais o objeto, que seria o objeto da perícia, ou não existe mais o local em que haveria necessidade de fazer perícia. Ele já sofreu transformações e no seu estado atual não é possível aferir seu estado anterior, então a perícia é impraticável. Nessas hipóteses, o juiz, por decisão fundamentada, vai poder indeferir a produção de prova pericial. Geralmente, ele vai precisar fazer isso no momento do saneamento do processo. Porém, sempre precisa ficar claro, muito embora haja esses parâmetros legais para o indeferimento da perícia, a fim de que não se configure em ofensa à ampla defesa, é necessário que o juiz fundamente de forma analítica a sua decisão, demonstrando sempre que naquele caso concreto não é possível produzir a prova pericial, ou que ela não é necessária em razão da presença de algumas outras provas no processo, que sejam aptas a demonstrar aquilo que está alegando. Na complementação a isso, e ainda nesse contexto geral da perícia, os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 464 vão tratar do que o legislador resolveu chamar de prova técnica simplificada, que é uma espécie mais simples da prova pericial, ou seja, naqueles casos em que haja necessidade de conhecimentos técnicos, porque as outras provas que constam nos autos não são suficientes a demonstrar aquilo que se está discutindo, mas não há, assim, uma complexidade tão alta. É possível, por economia de tempo, economia de dinheiro, que se faça a prova técnica simplificada. A grande diferença entre a prova técnica simplificada
E a perícia propriamente dita está no seu procedimento, na forma como ela é juntada ao processo. Então, na perícia, por se tratar de algo muito mais complexo, o perito vai estudar aquela situação, vai elaborar um laudo pericial por escrito, que será juntado aos autos do processo. E quando nós temos a prova técnica simplificada, nos termos dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 464, não há a necessidade da elaboração de um laudo pericial. Ou seja, o perito vai ser convocado, vai inclusive ser remunerado para prestar esse serviço, vai estudar aquela situação que é o objeto da controvérsia e ele vai oferecer respostas aos quesitos formulados pelas partes em audiência. Então, simplifica-se o procedimento da prova pericial nesses casos, porque se elimina a necessidade da elaboração de um laudo pericial por escrito e se responde aos quesitos formulados tanto pelas partes quanto pelo juiz por meio de oitiva em audiência, o que torna muito mais dinâmica a produção da prova técnica simplificada. Mas é bem importante que a gente fique atento que, assim como na prova pericial, exige-se que na prova técnica simplificada haja uma pessoa com expertise na área, ou seja, uma pessoa com conhecimento aprofundado, técnico e científico naquela área que é tema do objeto da prova. E os parágrafos do artigo 464 vão estabelecer as condições para que isso ocorra. O parágrafo 2º vai disciplinar que a decisão pela transformação de uma perícia em prova técnica pericial pode ser de ofício, ou seja, a iniciativa pode partir do juiz ou então pode ser provocado pelas partes. O juiz verifica que existe uma complexidade, porém que ela é menor, o que possibilitaria uma prova técnica simplificada, ele pode converter a perícia em prova técnica simplificada, que consistirá na inquirição de um expert, ou seja, de um perito em audiência, sem a necessidade da elaboração de um laudo pericial. Uma disposição interessante está no parágrafo 4º, que disciplina que, durante a arguição, o especialista que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico para a transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. O que é interessante aqui é a primeira parte do parágrafo, que diz deverá ter formação acadêmica específica. A doutrina tem entendido que aqui há um exagero do legislador ao se exigir formação acadêmica, ou seja, uma formação superior naquela área. Porque há determinados campos do conhecimento, como há determinados profissionais que possuem vasto conhecimento de um determinado assunto, porém não possuem uma formação acadêmica, mas poderiam tranquilamente esclarecer de forma técnica e de forma fundamentada qualquer questionamento sobre o tema que se quer provar. Então, essa formação acadêmica não é uma exigência definitiva. O que nós temos que ler aqui é o seguinte: é melhor que haja uma formação acadêmica, mas se não houver um profissional com formação acadêmica disponível, é perfeitamente aceitável que outro profissional com expertise no assunto possa desenvolver a perícia ou a prova técnica simplificada. Falamos até agora da produção de prova pericial ou da prova técnica simplificada e mencionamos aqui os atores envolvidos nessa prova. Então, temos o perito e temos os assistentes técnicos. O perito deve ser alguém de confiança do juízo, porque ele é nomeado, em regra, pelo juiz da causa. Ele precisa ser especialista na área e vai atuar como um braço do juiz na produção dessa prova, porque ele vai traduzir para uma linguagem que seja acessível ao juiz, às partes e aos advogados toda aquela informação técnica e científica da sua área de saber. Então, ele precisa ser especialista e vai atuar, nesse caso, como auxiliar do juízo. O perito vai emitir juízo de valor a respeito de sua área de conhecimento, ou seja, analisando o tema da prova, ele vai emitir juízo de valor, dentro especificamente da sua área de conhecimento. O perito não faz, por exemplo, enquadramento jurídico. Imagina-se que ele esteja discutindo no processo erro médico. O perito nomeado, obviamente, deverá ter conhecimento a respeito da medicina e para que ele responda aos quesitos formulados pelas partes e pelo juiz, dentro disso, ele vai fazer a valoração, ou seja, dentro da sua área de conhecimento, ele vai valorar as informações que ele obteve e fornecer respostas aos quesitos.
O que ele não pode, por exemplo, é dizer: nesse caso não houve erro médico, então não pode haver condenação do réu ao pagamento de danos morais. Porque nesse negócio de não pode haver condenação do réu a pagamento de danos morais, é enquadramento jurídico e não pertence ao perito esse enquadramento jurídico. Quem vai fazer, em última análise, esse enquadramento é o juiz de seu julgamento. Sempre que o perito se distancia da sua área e começa a fazer juízo de valor a respeito de questões jurídicas, ou seja, ele vai além daquilo que espera dele, ele pode ter sua imparcialidade violada, e o perito, assim como o juiz, é um agente imparcial no processo, ou seja, ele não pode ter interesse em beneficiar uma parte e prejudicar outra. Por isso que o artigo 465, no seu parágrafo 1º, permite que as partes façam ação de impedimento ou de suspeição do perito, seguindo aquelas regras que se aplicam ao juiz que estão previstas lá no artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil. Além disso, o artigo 467 prevê que o próprio perito pode se declarar depois de nomeado e dizer: olha, eu não tenho ligação com uma das partes, ou coisa semelhante, e pode arguir a sua suspeição ou seu impedimento, excusando-se do cargo que o juiz lhe atribuiu. Além disso, o perito pode ser substituído. A previsão está lá no artigo 468. Obviamente, isso não é uma coisa que acontece de forma rotineira. Ele será substituído quando ficar evidente que ele não tem conhecimento específico a respeito daquele tema ou quando ele deixar de cumprir o encargo que o juiz lhe fixou. E possivelmente o juiz fará a sua substituição. Outro profissional, além do perito, que pode atuar na produção da prova é o assistente técnico. E ele está previsto lá no artigo 466, parágrafo 1º. A diferença entre o perito e o assistente técnico é a imparcialidade. Enquanto o perito é nomeado pelo juiz e deve ser imparcial, o assistente técnico é escolhido por cada uma das partes. Não há uma obrigatoriedade para que as partes nomeiem um assistente técnico, mas é altamente recomendável que o faça. Ou seja, se as partes têm condições de acompanhar o desenvolvimento da perícia, ela pode contratar um assistente técnico, que é uma pessoa, assim como o perito, com profundo conhecimento técnico e científico a respeito do tema que se quer provar. A ideia do assistente técnico é que não se exige dele a imparcialidade. Então ele é de fato um sujeito parcial. E ele também é opcional, ou seja, as partes não são obrigadas a contratar. Porém, quando decidem contratar, as partes precisam arcar com as despesas dos seus assistentes técnicos. A função dele é muito importante, porque como ele possui conhecimento técnico a respeito do assunto, ele pode fiscalizar o trabalho do perito, pode acompanhar as diligências no momento da colheita das informações e depois ele pode oferecer um parecer técnico para embasar a defesa da parte no processo. Além desses sujeitos, nós temos que analisar os casos onde a perícia é dispensável. Nós já vimos nos termos lá do parágrafo 1º do artigo 464 as hipóteses onde o juiz poderia indeferir a produção da prova pericial. Além disso, o artigo 472 disciplina sobre a dispensa da prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Esse dispositivo vem complementar a disposição do parágrafo 1º do artigo 464 e dar ao juiz a possibilidade de dispensar a prova pericial, mesmo naqueles casos em que inicialmente ela era necessária. Para isso, ambas as partes, e é importante que tenham sido as duas, ambas as partes tenham juntado pareceres técnicos que o juiz considere suficiente para elucidar a questão. Com isso, temos uma economia de tempo e de dinheiro, uma vez que já temos provas suficientes a respeito do tema. Agora, sempre que isso acontecer, o juiz precisa fundamentar a sua decisão, ou seja, ele precisa dizer a razão pela qual ele está dispensando aquela prova e, obviamente, ele precisa admitir que os pareceres técnicos juntados pelas partes serão suficientes. Agora vamos tratar sobre o procedimento de produção da prova pericial. Nós já vimos que quando estudamos a petição inicial e a contestação, lá na fase inicial, que as partes vão requerer a produção de provas, o autor na inicial e o réu na contestação. O juiz, obviamente,
na decisão e saneamento do processo, vai verificar se há ou não necessidade dessa ou daquela prova. Se houver requerimento da produção de prova pericial, o momento da produção desse requerimento é na decisão de saneamento. E aí, se o juiz determinar a produção de prova pericial, ele já vai nomear um perito, dentre aqueles que estejam cadastrados junto àquele juízo. Depois da nomeação do perito, ele vai determinar que as partes sejam intimadas para que elas se manifestem no prazo de 15 dias sobre a nomeação do perito. Para ver se as partes têm alguma alegação com relação à suspeição ou impedimento do perito, se elas não tiverem nenhuma arguição em relação a isso, elas vão poder então indicar, nessa ocasião, o assistente técnico que ela eventualmente tenha contratado e então formular os quesitos. Os quesitos são as perguntas que as partes formulam para ser respondidas pelo perito no lado pericial. Então, o momento para a formulação dos quesitos é nessa oportunidade, que as partes têm logo após a nomeação do perito. Na mesma decisão em que o juiz determina a intimação das partes sobre a nomeação do perito, ele também determina a intimação do perito para que em 5 dias ele proponha honorários, apresente o seu currículo e apresente os seus contatos profissionais, porque, inclusive, essas informações são importantes para que as partes possam conhecer melhor sobre o perito e, eventualmente, alegar alguma questão relativa ao impedimento ou suspeição, ou até mesmo uma incapacidade técnica do perito para fazer um laudo pericial a respeito daquele assunto específico. Uma vez que o perito tenha se manifestado sobre a proposta de honorários, também as partes devem ser intimadas para se manifestarem sobre essa proposta. Notadamente, a parte a quem incumbe o ônus de pagar os honorários periciais. A parte pode alegar, por exemplo, que os honorários requeridos pelo perito estão muito altos, ou então fora do padrão de mercado. E aí, quando a parte fizer isso, ela teria que demonstrar qual seria o padrão de mercado a fim de que o juiz tenha condição de decidir sobre essa questão que se abre em relação aos honorários periciais. Havendo alegação nesse sentido, o juiz deve dar novamente ao perito a oportunidade de se manifestar antes de proferir qualquer decisão a respeito do assunto. Depois que essas questões todas já foram definidas, a perícia será realizada. Então, o juiz vai fixar um prazo para que o perito apresente o laudo, produza o seu estudo a respeito do assunto e entregue. Protocolize nos autos do processo o laudo pericial. Feito isso, uma vez apresentado o laudo pericial, o juiz vai ter que abrir oportunidade para que as partes se manifestem a respeito dele. E nessa manifestação, as partes poderão formular o que chamamos de quesitos suplementares. A previsão está disposta no artigo 469 do Código de Processo Civil. Eventualmente, a parte formulou um quesito e o perito respondeu, mas não respondeu de forma adequada, não respondeu de forma completa, então a parte pode pedir esclarecimentos, formulando perguntas complementares àquelas que são quesitos suplementares à perícia. Mas vejam, devem ser suplementares, não podem ser quesitos novos. A parte esqueceu de formular um quesito e tem como tema e quer agora colocar nos quesitos suplementares. O perito não é obrigado a responder isso e, obviamente, porque esse quesito já deveria aparecer lá desde o início. Então, é muito importante que sejam, de fato, os quesitos suplementares decorrentes de respostas que não estejam completas no laudo pericial. Uma vez formulados esses quesitos suplementares, o juiz novamente vai determinar prazo para que o perito responda e então finalizar a produção de prova pericial. O artigo 473 estabelece requisitos formais e de conteúdo para o laudo pericial. Então, o laudo, a gente tem que compreendê-lo assim como um documento complexo, onde o perito vai apresentar o método que ele utilizou para realizar aquele estudo e também para responder aos quesitos. E é muito importante que ele diga qual a metodologia que ele usou, porque é através dessa metodologia que a gente vai poder saber se aquelas respostas são de fato confiáveis ou não. Porque não se trata aqui de mera opinião do perito. Ele precisa fundamentar suas respostas. E essa fundamentação vem através da apresentação da metodologia utilizada. Então, metodologia, referências bibliográficas, tudo isso é importante para que se possa aferir o valor que aquele laudo pericial merece. Além disso, o laudo pericial precisa conter uma linguagem de fácil compreensão para o juiz,
para as partes, para os advogados, porque embora vá se utilizar de técnica e de ciência para responder os quesitos, as respostas precisam ser compreensíveis, porque é justamente a partir do laudo pericial que o perito vai traduzir aquela situação técnico e científico para pessoas que não têm conhecimento técnico e científico, que são o juiz, as partes e seus respectivos advogados. Com base no artigo 477, depois que o perito entrega o seu laudo pericial e que eventualmente são formulados os quesitos suplementares, as partes terão a ocasião também de apresentar os seus pareceres técnicos. E é justamente através desses pareceres técnicos que as partes se basearão para eventualmente impugnar alguma conclusão do perito. Daí a importância do assistente técnico, porque ele vai dar subsídios para que a parte possa, eventualmente, impugnar alguma resposta do perito, quando a resposta não for adequada. Então, nesse momento em que as partes têm para se manifestar sobre o laudo pericial, é que a parte vai requerer a juntada do parecer técnico do seu assistente técnico. Outro detalhe importante do artigo 477 diz respeito a essa fase posterior à entrega do laudo. Então, o juiz determinou o prazo, perito entregou o laudo, é possível que sejam formulados os quesitos suplementares. Agora, é possível também que o juiz determine o comparecimento do perito e dos assistentes técnicos na audiência de instrução e julgamento, quando ele entender que é mais proveitoso para o entendimento dele, das partes e dos advogados, que as respostas aos quesitos suplementares e a eventuais dúvidas a respeito do laudo sejam sanadas na própria audiência, por meio de depoimento. E com isso nós temos uma facilitação do processo, porque ao invés das partes peticionarem, para depois o perito responder por escrito aquela questão que ficou mais complexa, melhores esclarecimentos podem ser dados diretamente na audiência, se o juiz assim entender. É por isso que a prova pericial, em regra, é produzida sempre antes da audiência de instrução e julgamento, para que dê tempo dela ser concluída e verificado se há necessidade da convocação do perito e dos assistentes técnicos para que eles sejam ouvidos na audiência, se for o caso. O artigo 471 do Código de Processo Civil possibilita que as partes, de comum acordo, escolham um perito. Aqui ele traz uma possibilidade, uma forma específica de negócio jurídico processual. Isso evita uma série de problemas. Por exemplo, a alegação de impedimento ou suspeição do perito. Isso não vai haver porque ele foi escolhido pelas partes, ou seja, é um profissional com conhecimento técnico e científico a respeito do assunto e que goza de confiança do autor e do réu. As partes poderão fazer isso desde que sejam plenamente capazes, como dispõe o inciso 1º e o inciso 2º, e a causa possa ser resolvida por autocomposição. Esses, então, são os requisitos para esse tipo de negócio jurídico processual, e que são os requisitos dos negócios jurídicos processuais de caráter geral, como consta na previsão do artigo 190 do Código de Processo Civil. Logo, diante desse negócio jurídico processual, o juiz vai incumbir a aceitar o perito que tenha sido escolhido pelas partes, a não ser que haja alguma das hipóteses do parágrafo único do artigo 190, o qual diz: de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou que em alguma parte se encontre e manifeste situação de vulnerabilidade. Nessas hipóteses, o juiz poderá afastar o negócio jurídico processual, mas, em regra, o juiz fica subordinado à vontade das partes desse negócio jurídico processual de escolha do perito. Outro tema importante diz respeito à valoração da prova pericial. O artigo 479 do Código de Processo Civil disciplina que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Isso é importante, porque o juiz vai valorar as provas dos autos, levando todas as provas produzidas em consideração. Então não há, a princípio ou em regra,
nenhuma prova que seja superior às outras, nem mesmo a prova pericial é superior do que a prova testemunhal. Cada prova precisa ser valorada de acordo com aquilo que ela tem esclarecido nos autos do processo. E a base para que o juiz faça a valoração da prova pericial é o método utilizado pelo perito. Então, eventualmente, o juiz determinou a realização da perícia. O perito chegou a uma determinada conclusão utilizando um determinado método. Só que uma das partes juntou um parecer técnico em que se demonstra que aquele método utilizado é inadequado, que aquela conclusão é equivocada em razão do método que foi utilizado. E esse parecer técnico chega a uma conclusão diversa utilizando outro método. O juiz pode, então, afastar aquela perícia ou valorar negativamente aquela perícia, dizendo que ele não logrou demonstrar ou que chegou a uma conclusão equivocada. Isso é possível. Desde que ele faça isso de forma fundamentada, ele precisa demonstrar na sua decisão quais são os valores negativos daquela prova pericial, daquele laudo pericial, e em contrapartida qual seria o método adequado e a conclusão adequada. Então o juiz não é um refém da prova pericial. Ele pode, obviamente, entender que a prova pericial não chegou a uma conclusão adequada, desde que respeite a regra imprescindível de fundamentação das decisões judiciais e fundamentação analítica, e a base para isso é o método utilizado pelo perito. O artigo 480 trata das hipóteses em que o juiz determinará a realização de uma nova perícia. E a determinação é a seguinte: o juiz determinará, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Então vejam, nós temos alguns procedimentos. É feita a perícia, é entregue o laudo pericial, ele é protocolizado nos autos do processo, abre-se a oportunidade de manifestação das partes para que elas formulem quesitos suplementares. É possível que, eventualmente, o perito seja ouvido em audiência. E se depois disso tudo, a perícia ainda não foi capaz de sanar todas as dúvidas referentes àquele caso, o juiz poderá, então, nomear um novo perito e determinar a realização de uma nova perícia. E isso é possível porque o objetivo não foi atingido na primeira perícia. E o parágrafo 1º diz: a segunda perícia tem por objetivo os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. Então vejam, essa segunda perícia será regida, conforme o parágrafo 2º, pelos mesmos dispositivos que regeram a primeira perícia. Ou seja, respondendo aos mesmos quesitos, sob as mesmas condições, para que se verifique se essa segunda perícia é capaz ou não de esclarecer de forma adequada a todos os fatos da causa. O terceiro parágrafo, complementando e fechando essa disposição, vai disciplinar que a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Então, gente, o fato da primeira perícia não ter sido totalmente esclarecedora e o juiz ter determinado a realização de uma segunda perícia não significa que ela é inválida. Significa que na sentença o juiz terá 2 provas e 2 laudos periciais à sua disposição. E ele vai analisar o método de cada uma e vai dar o valor que cada uma merece, sempre de forma fundamentada. Então, isso era o que eu e a Natália queríamos passar para vocês sobre prova pericial. Nós analisamos, como vocês puderam perceber, todos os artigos referentes à prova pericial, que vai do artigo 464 ao artigo 480 do CPC. Então, muitíssimo obrigada pela paciência de vocês, por nos assistirem. E se vocês tiverem qualquer dúvida, no final desse vídeo, eu e a Natália vamos estar lá na sala para conversar com vocês. Obrigada! Beijo grande!